no dia 5, no dia 6 e no dia 7 de julho. É o LGCP11, administrado e gerido pela Inter, e que tem 14.727 cotistas. Ato do administrador, terceira emissão de cotas, só para investidores qualificados ou profissionais, e no valor de até R$ 51.510.000. Vai ter direito de preferência na proporção de 23,32%, mais direito às sobras e montante adicional. Os direitos não podem ser negociados na B3. O preço é de R$ 80,80 por cada cota, mais as taxas de R$ 1,79, que equivalem a 2,1% desses 51 milhões de reais. Então, no total, quem exercer vai pagar R$ 82,59, bem abaixo do valor patrimonial do fundo, que é 102,21. Eu anotei aqui, isso não está no fato relevante, é o que anotei, né? O valor patrimonial é 102,21. O preço equivale a uma média dos últimos 30 dias úteis, com desconto de 2,16. Esse é aquilo que eu falo, o preço equivale ao valor que a gente definiu, porque qual que é o critério? Os últimos 30 dias úteis, então tem um preço. Agora, últimos 30 dias úteis, mais X%, menos X%, então, né, o preço foi arbitrariamente definido aí. E bem abaixo do patrimonial, como, né, todo mundo sabe, e essa foi a grande discussão do mercado essa semana. Depois, veio um outro fato relevante, dizendo que o fundo celebrou um compromisso de compra com a Log Commercial Properties S.A., que é a LogCP, no valor de R$ 103.580.269 para a compra dos ativos Log Contagem 1, Log Viana 1, Log Goiânia 1, Log Gaioli, totalizando 30.294 metros quadrados. A compra está condicionada a condições precedentes, incluindo a captação dos valores da terceira emissão. E o cronograma da oferta foi alterado no dia 7 de julho. Esse é o terceiro fato relevante. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó. Terceira emissão de cotas para captar até 51.510. E aí o gestor fala, ó, se eu captar 51.510, eu vou comprar 103.580. Então, já está claro que vai vir uma outra forma de financiamento, possivelmente uma alavancagem, certo? Ele escolheu captar metade do que ele tem para comprar já com compromisso, né? Já ali bem engatilhado, já assinado, tal, que ele tem o direito de comprar esses ativos se todas as condições precedentes forem solucionadas, incluindo captar os valores na terceira emissão. Bom, aí eu fui lá no prospecto. Eles divulgaram o prospecto também, não como fato relevante, divulgaram o prospecto. Destinação dos recursos conforme está no prospecto. 14.618 pela primeira parcela de 13% do Log Contagem. Então, já está dito aí, a compra é parcelada. E o valor que está sendo captado é suficiente só para pagar a primeira parcela. 12.195 pela primeira parcela de 23,20% do Log Gaioli Guarulhos. 8.883 pela primeira parcela de 8% do Log Viana 1. 14.545 pela primeira parcela de 13% do Log Goiânia 1. E o saldo sobra um pouquinho, né, entre o que vai captar e o que vai pagar de primeira parcela dos ativos. O saldo será mantido em caixa. O pagamento pelos ativos será parcelado em 24 meses. Então, apenas a primeira parcela, as primeiras parcelas de cada um deles, serão pagas com os recursos da oferta. E por configurar um conflito de interesses, será convocada uma consulta formal. Por que tem conflito de interesse? Porque o vendedor é do mesmo grupo econômico do Inter, certo? Que, por sua vez, também é do mesmo grupo econômico lá da construtora MRV. Então, a Log Commercial Properties, que é uma companhia listada em bolsa, pertence ao mesmo grupo econômico do Inter, que faz a administração do fundo LogCP Inter. Então, existe um conflito de interesse. Os cotistas têm que aprovar em assembleia essa compra, aprovar com quórum qualificado lá, de 25% das cotas. Bom, continuando aqui, no prospecto também tem essa tabela, dizendo como ficará o fundo se as compras forem efetivadas. Então veja que o fundo já tem participação nesses ativos, e ele compraria
mais um pedaço de cada um deles. Então, olha lá. No log Guarulhos aqui, no Gaiole Guarulhos, o fundo já tem a área total do ativo é 33 mil metros quadrados arredondando. O log CP tem 6.532 metros quadrados e compraria mais 7.653. Sai de uma participação de 19,8% para 23,20% do imóvel. E aí tem lá os preços de aquisição. Então, o preço médio, eles divulgaram, é de R$ 3.419 o metro quadrado. Como toda média, tem valores que estão acima disso, tem valores que estão abaixo disso, certo? Contagem, Viana, Goiânia e tudo mais. Então, essa fica sendo a configuração do fundo se tudo isso acontecer, se sair a emissão e se os imóveis foram comprados. Mas perceba, então, que a compra é parcelada e que o fundo está captando só metade do valor necessário para o pagamento da compra. Bom, aí, acho que é uma oportunidade, como eu falo aqui, o Fatos Relevantes é para a gente se informar e aprender, uma oportunidade da gente explicar essa questão de emissão acima, abaixo e tal, mas antes disso, você viu agora, inclusive na entrevista com o André Freitas, que eu usei o termo para ele, você tomou a decisão de financiamento dessa operação com uma alavancagem. Então, como que um gestor de recursos, seja ele gestor de fundo imobiliário, multimercado, gestor de uma empresa de capital aberto ou dono de um botequim, todo mundo gere recursos, inclusive eu e você gerimos os nossos recursos pessoais, como que um gestor de recursos toma uma decisão? Ele tem duas etapas. Primeiro, ele tem a decisão de investimento. Vou comprar uma participação no Shopping Jardim Sul. Vou comprar uma participação maior em tais galpões. Vou comprar uma geladeira nova para o meu botequim para poder ter mais cerveja para vender. Então, tem uma decisão de investimento. Primeiro, eu faço essa análise. Então, é um investimento que vale a pena? Ele é rentável? Faz sentido eu fazer esse investimento? Vai gerar valor? Então, a decisão está tomada que eu quero fazer esse investimento. Qual é o segundo momento? Como eu vou pagar por isso? É a decisão de financiamento. Eu tenho dinheiro no bolso? Tenho. Então, vou usar o dinheiro que está no meu bolso, vou comprar, está feito, faço as contas, vale a pena o investimento, maravilha. Não tenho dinheiro no bolso, então como que eu vou financiar isso? Nesse caso de eu usar o dinheiro que está no meu bolso, isso é o que se chama de capital próprio, de equity, é o seu patrimônio, que está em dinheiro e que você vai transformar em um ativo, patrimônio do mesmo jeito, deixa de ser patrimônio líquido, fica, no caso de um imóvel, um patrimônio imobilizado, mas é o seu patrimônio, você vai pagar com dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como que eu vou me financiar? Eu vou pegar dinheiro emprestado, recursos de terceiro, dívida, debit, ou um misto das duas coisas. Então, para que um investimento faça sentido, ele tem que retornar acima do custo do meu capital, acima do investimento. Então, a forma com que eu vou financiar esse investimento vai ter uma interferência muito grande nesse retorno. Se ele é todo com capital próprio, então comprei um imóvel que vai dar 8% ao ano, é 8% ao ano. Agora, se eu peguei esse dinheiro emprestado a uma taxa de juro muito baixa, então ele vai ser mais do que 8% ao ano, porque eu só pus uma parte do capital próprio e fiquei devendo uma outra parte, mas eu devo a menos do que 8% ao ano, por exemplo. Então ele aumenta o meu retorno. Como que eu vou escolher entre capital próprio e capital de terceiros? Às vezes eu tenho dinheiro para comprar tudo com o meu dinheiro, mas eu resolvo financiar também, porque eu chego à conclusão que o custo do capital de terceiros está bom, está barato, é uma boa oportunidade. Então imagina que você vai comprar um apartamento. Por acaso apareceu uma boa oportunidade de comprar um apartamento. Você não estava buscando essa oportunidade, né? Nem estava procurando exatamente um apartamento. Mas apareceu uma boa oportunidade, um apartamento para comprar. Você não tem dinheiro para pagar ele todo. Dificilmente a gente tem dinheiro para comprar um imóvel, principalmente numa grande cidade. Então você tomou uma decisão de investimento, você quer comprar esse imóvel. Agora você vai buscar suas decisões de financiamento. Como que eu vou pagar por esse treco? Eu preciso
pelo menos dar uma entrada para depois financiar, certo? Então começa a procurar com que dinheiro você vai dar entrada. Tem dinheiro? Tem dinheiro no bolso? Tem dinheiro no CDB e tal? Então tá bom, você vai usar esse dinheiro. Esse dinheiro é de graça? Não, ele custa, ele tem um custo. No mínimo, ele custa a remuneração dele. Se ele está aplicado lá num CDB, 100% do CDI, esse é o custo do dinheiro, o custo da oportunidade. Você vai abrir mão dessa rentabilidade para comprar um apartamento. Então, nenhum dinheiro é de graça. Todo dinheiro tem custo. Capital próprio, capital de terceiros. Então, você vai lá, resgata uma aplicação financeira, vende cotas de fundo imobiliário, coisa assim, pega uma parte do dinheiro. Mas você ainda precisa de mais dinheiro. Então você fala, vou vender meu carro. E aí, com o que eu consegui, com o dinheiro que eu tinha aplicado, mais a venda do meu carro, eu tenho dinheiro para pagar a entrada. O saldo eu vou financiar. Tá bom, aí você vai chegar no primeiro banco e vai aceitar o financiamento imobiliário? Não, você vai pesquisar. Você vai olhar uns 5 bancos diferentes e ver quais são as condições. Menor juro, juro e prazo, certo? Quais as intermediárias. E aí, provavelmente, você vai escolher aquele que for o mais barato, o que for a melhor configuração entre taxa, prazo, intermediárias e tudo mais. Então, você tomou uma decisão de financiamento. Você buscou o dinheiro de terceiro mais barato possível e buscou o seu próprio dinheiro, aquilo que você tinha. Agora, como que você levantou esse dinheiro dos dois lados? Às vezes você fala, tenho dinheiro para comprar um apartamento, mas eu tenho uma taxa de juros muito barata, porque eu trabalho numa grande empresa, essa empresa tem um plano de pensão próprio, e eles dão crédito para os funcionários a uma taxa subsidiada, a uma taxa muito mais barata do que se eu pegasse dinheiro no banco. Então, mesmo tendo dinheiro para pagar, eu vou pegar dinheiro emprestado. O que você está fazendo? Uma composição entre capital próprio e capital de terceiros. E aí o seu custo vai ser a média desses dois custos, certo? Ou então, por exemplo, para o dinheiro da entrada, que seja, você fala, vou pegar uma parte do dinheiro emprestado com a minha mãe e outra parte com a minha sogra, e nenhuma das duas vão cobrar juros. Olha que maravilha. O custo do capital foi lá para baixo. É um dinheiro de graça, né? Um custo de graça. Você até vai devolver, mas sem juros. E aí, a média disso tudo, o custo ponderado do seu capital, quantos por cento eu estou usando de capital próprio, quantos por cento eu estou usando de capital de terceiros, qual é o custo deste capital aqui, qual é o custo desse capital aqui, eu tenho uma média ponderada. Se ainda assim esse custo for menor do que o investimento tende a te gerar de retorno, vai valer a pena a operação. É assim que um gestor de recursos trabalha, olhando esses dois momentos. Normalmente, para a gente aqui desse lado, quando está vendo, né, investindo no fundo imobiliário e recebe o fato relevante, ou coisa assim, a gente não tem a total visão dessas duas etapas. Então, muitas vezes, ou a gente só tem a decisão de financiamento bem definida ou a decisão de investimento melhor definida. Dificilmente a gente recebe no mesmo momento com toda a clareza que o gestor do recurso tem, que o gestor do fundo tem. Nesse caso aqui, do LogCP, ele deixou bem claro qual é a decisão de investimento dele. São esses ativos com este retorno esperado. Mais do que esperado, né, praticamente contratado lá com os contratos de locação. A parte da decisão de financiamento, ela está meio criptografada. A gente sabe que vem uma emissão de cotas e que essa emissão de cotas representa um custo de capital próprio caro. E eu já vou dar um outro exemplo para você entender essa questão do capital próprio caro. E também já sabe que esse dinheiro é só metade. Então a outra metade vai vir com capital de terceiros. Aqui taxa. Então antes da gente pensar no cap das operações que vem, se a taxa do empréstimo for muito, muito, muito baixa, a composição das duas partes pode gerar um custo de capital adequado para essa operação. Certo? Como eu te falei lá, se fosse para tomar dinheiro no banco, não valeria a pena, mas como você tem funcionário de uma grande empresa e tem um subsídio, então aí a conta fecha, vale a pena, tá? Coisas assim. Então eu preparei uns exemplos aqui, vamos ver se eu consigo explicar isso de uma forma que seja mais simples, e aí a gente vai chegar do exemplo pessoal para o exemplo do valor patrimonial.
Deixa eu ver como que isso aparece na sua tela aqui. Legal. Aqui é o primeiro exemplo, ele é pessoal. Então você está buscando lá o dinheiro para dar entrada, certo? E aí você decide que vai vender o carro e vai vender cotas de fundo imobiliário. Uma parte do dinheiro você vai levantar vendendo cotas de fundo imobiliário. Então tem lá uma posição de fundo imobiliário, o fundo exemplo, e XPL11 é o fundo exemplo, quem já foi meu aluno está cansado de saber desse fundo. Se um dia alguém usar esse ticker, aí eu vou ter que mudar, vou ter que arranjar um outro. Que você tinha investido 50 mil reais nele no momento passado. Você comprou 500 cotas a 100 reais e investiu 50 mil. E agora você quer levantar esses 50 mil para dar entrada no apartamento. Quanto que está a cota hoje na bolsa? 100 reais. Então, se você vender todas as cotas, você levanta os mesmos 50 mil reais. Maravilha. Qual o custo desse capital? É o mesmo do seu valor patrimonial. Não foi isso que você colocou no seu imposto de renda? Que você comprou 500 cotas a 100 reais e o valor que vai lá no saldo em 31/12 não é 50 mil reais? É isso que você declarou que está no seu patrimônio, esse é o seu valor patrimonial, 50 mil reais. E você vai vender essas cotas para fazer dinheiro para comprar um apartamento. Então, se você vende no valor, mesmo valor patrimonial, maravilha, elas por elas. Só que acontece que o mercado subiu bastante desde que você comprou. Então, sei lá, está 130 reais agora a cota. Se você vender tudo, você levanta 65 mil reais. Só que você não precisa de 65, você quer só 50. Então você vai vender menos do que 500 cotas para levantar os mesmos 50 mil. Eu não estou mais fazendo a conta em quantidade de cotas agora. Eu estou pensando no valor que eu quero. Eu quero 50 mil, não quero 65. Então, como eu estou vendendo acima do meu valor patrimonial, eu paguei 100 reais, vou vender a 130, eu consigo vender menos cotas do que eu comprei para levantar os mesmos 50. Então eu vou pegar 50 mil, vou dar entrada no apartamento e ainda vou sobrar com uma quantidade de cotas do fundo imobiliário. Certo? Por quê? Porque eu estou vendendo acima do meu valor patrimonial pessoal. Tá? Agora, se o preço atual de mercado é 80 reais, eu vou vender abaixo do meu valor patrimonial, vou vender tudo que eu tenho, as 500 cotas, e vou levantar só 40 mil. Não vou conseguir levantar tudo que eu quero. Certo? Então, o custo desse capital ele vai ficar mais caro para mim, porque ele está, quer dizer, eu estou trocando lá as 500 cotas por menos dinheiro do que eu coloquei, do que estava lá no meu imposto de renda. Ele ficou caro. Eu vou pegar esses 40 mil, vou comprar um imóvel, mas esses 40 mil é uma das partes da minha decisão de financiamento que custaram caro, porque na verdade são 10 mil de prejuízo para mim, certo? Se eu vendi no mesmo preço que eu paguei, 0 a 0. Não é nem caro nem barato, está exatamente no meu custo. Se eu vendi a 130 pau, o custo desse capital ficou barato para mim. Eu consegui vender menos cotas do que eu tinha, ficou barato o custo desse capital. Eu vendi a cota mais caro, certo? Vamos para um exemplo de um fundo imobiliário quando resolve fazer uma emissão. Eu tentei usar aqui, dentro do possível, números parecidos com o do LogCP. Deixa eu ver como que está aparecendo na sua tela. Tem um monte de coisa, vamos tentar organizar isso. O fundo tem um valor patrimonial de 279.338.000 e tem 2.732.000 cotas. Então eu divido uma coisa por outra, o valor patrimonial por cota é de R$ 102,21. Aí, o que ele quer agora? Ele quer ter mais 51.510.000 reais. O que ele vai fazer? A diferença entre o primeiro e o segundo exemplo é que eu tenho que vender as cotas que eu tenho para levantar dinheiro. Agora, o gestor de um fundo imobiliário ele tem um superpoder. Ele inventa novas cotas, ele não precisa vender o que ele tem. Ele cria novas cotas para vender. Tem um superpoder. E o que ele quer? É vender cota ou é receber dinheiro? É receber dinheiro. Ele quer 51 milhões de reais. Então, quanto mais caro ele vender essas novas cotas, mais barato será o custo do capital próprio.
tá? Se ele vende no valor patrimonial 102,21, ele quer levantar 51.510. É esse o número que ele tem na cabeça, não é o número de cotas, é o valor que ele quer levantar. Se ele vende exatamente no valor patrimonial, é aquela operação 0 a 0. Eu vendi minhas cotas pelo preço que eu paguei. Só que aqui ele está vendendo novas cotas. O fundo aumenta o patrimônio dele em 18,44%. O que é isso? 51.510 por 279.338. O consolidado disso aqui vai ser um crescimento do patrimônio de 18,44%. E quantas novas cotas ele teve que vender para crescer o fundo? A mesma proporção, 18,44%. Então o capital saiu no empate. O custo desse capital saiu no empate, nem barato nem caro. Se ele vende essas cotas, R$130, então veja, se ele vende no valor patrimonial, ele tem que colocar 503.962 novas cotas, tá? Se ele vende acima do patrimonial, sei lá, R$130, para usar o mesmo número do outro exemplo, ele vai levantar os mesmos 51 milhões. Só que agora ele vai vender menos cotas, ó.